No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre medicina de família. Não sai daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre uma especialidade que é bastante abrangente, mas que nós precisamos entender melhor qual a sua real atuação. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A nossa convidada de hoje já esteve no Viva Saúde algumas vezes, esclarecendo diversos assuntos, é sempre muito bem-vinda aqui. E hoje, então, nessa nova temporada, novo estúdio, a gente recebe para falar sobre medicina de família a doutora Giglioli Romancini Lin. Muito bem-vinda, doutora, sempre com esse sorrisão. Eu que agradeço a oportunidade de vir mais uma vez agora de casa nova. Agora conhecendo nosso novo estúdio, né? Que para o público já é familiar. Sim. Mas que para ti ainda não tinha tido essa experiência. Seja muito bem-vinda e que seja o primeiro de muitos aí. Com certeza. Doutora, vamos falar sobre medicina de família. Essa é a tua especialidade. A gente conversava um pouquinho antes de começar aqui, que essa especialidade ela é tão assim, parece que é autoexplicativa, mas ela envolve diversas, talvez mitos, não sei se é essa a palavra. Pode ser. O que é, afinal de contas, a medicina de família? E eu fico muito feliz pelo fato da pauta de hoje ser a especialidade de medicina de família e comunidade, porque acho que não há um só dia no consultório que um paciente não pergunte o que é medicina de família e comunidade. Para o público conseguir entender, para um médico receber a titulação de médico, obter essa graduação, ele precisa fazer, então, a faculdade de medicina que dura 6 anos. Certo. Ao final do curso de medicina, ele já está apto para atender aí como um clínico geral, como a gente conhece. Sim. Ou esse médico recém-formado pode optar por fazer uma especialidade focal. Certo. Por exemplo, prestar prova. Usualmente, as residências, as especialidades médicas são obtidas por meio de residência. A residência é um novo vestibular que a gente precisa prestar. Certo. E acaba fazendo aí um estágio, uma imersão, geralmente dentro de hospital, para obter, então, aquela especialidade. Certo. E aí o tempo de duração, além dos 6 anos, vai variar de especialidade para especialidade. Neurocirurgia, por exemplo, são mais 5 anos, além da faculdade de medicina. Endocrinologia, cardiologia, ortopedia, vai aí mais alguns anos, vai clínica médica antes e depois essa especialidade. E a medicina de família e comunidade também é uma especialidade médica, como cardiologia, endocrinologia, ortopedia. Então, ao final da faculdade, a gente precisa prestar uma prova e fazer, então, mais 2 anos dessa especialidade. Medicina de família, ela normalmente ocorre mais em cenários de estratégia de saúde da família, do posto de saúde, e também vários estágios ainda são hospitalares. Inclusive, como curiosidade, eu me formei em Criciúma, na Unesc, e vim justamente para Tubarão para fazer a residência de medicina de família aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Fizesse aqui. Porque lá em Criciúma ainda não tinha a especialidade em 2016. Não sabia que tinha essa especialidade, essa residência aqui. Tem. E aí, de fato, é uma residência ainda pouco conhecida porque ela é relativamente recente. Ela foi reconhecida como especialidade em 1981. Ali no final da década de 70, ocorreu uma reforma dos currículos médicos e se percebeu, ainda naquela época, que a medicina estava tomando um rumo um pouco diferente.
Antigamente, existia aquele médico de família, aquela pessoa de referência, que acompanhava a pessoa ao longo da vida, que muitas vezes ia na casa da pessoa, enfim. Convivia com aquela família. Convivia, já conhecia aí, e não só a pessoa em si, mas o núcleo familiar inteiro, né? Sim. E aí, lá nos Estados Unidos, começou a ocorrer um processo de subespecialização. Então, o estudante que obtinha aí o grau de médico passou a escolher essas especialidades focais. E aí, especialmente aí nos Estados Unidos, a gente percebeu que passou a ocorrer uma ênfase muito maior nas especialidades. Então o estudante passou a ter muitas vezes mais interesse em atuar numa área em especial, pediatria, ortopedia, cardiologia, do que exatamente escolher uma especialidade generalista, uma especialidade que vê um pouquinho de tudo. Sim. E aí foi ali nesse contexto, no final da década de 70, que se percebeu a necessidade de ter então uma especialidade médica que pudesse ter esse olhar mais voltado para uma especialidade mais generalista, para ver um pouquinho de tudo e não dividir aí o paciente em partes. Entendi. Interessante porque assim, né, remetendo a essa questão do médico de família de outras gerações, né, quando o médico realmente ele frequentava a casa, a gente vê assim nos filmes, né, a gente vê pelas experiências contadas pelos nossos antepassados, né, que o médico ele realmente convivia com aquela família. Isso. Ele sabia todas as peculiaridades daquela família, os hábitos de vida, né? Imagino que isso também contribuía para que ele pudesse tratar daquela família. Claro. Né? O que se traz desse profissional de outra geração e outro contexto de saúde, né? O que tu traz assim para a tua realidade? O que te inspira dessa época? O que me inspira justamente é esse resgate à medicina tradicional, a medicina que era realizada de uma forma mais humanizada, mais integral, que não divide a pessoa em partes, que olha um pouquinho de tudo, que é aquela referência que coordena o cuidado, ou seja, a pessoa ela acessa diferentes especialidades focais, mas ela tem alguém para chamar de seu médico, né? Um médico para chamar de seu, que inclusive consegue coordenar com mais exatidão esse acesso às diferentes especialidades e aos diferentes níveis de atenção também. Às vezes a gente recebe um paciente no consultório que precisa encaminhar para um serviço de urgência e emergência. Sim. Aí tu faz esse encaminhamento. Claro. Naturalmente, né? Naturalmente. Mas respondendo a tua pergunta, o que me fez escolher aí uma especialidade ainda pouco conhecida é o fato de que ao final da graduação eu não sabia escolher o que eu queria realmente tu gostava fazer. De um pouquinho de tudo. Isso. Eu tinha a sensação de que eu ia perder aí se eu acabasse escolhendo uma área em especial. E aí a medicina de família ela veio com uma resposta, né? Bom, eu não preciso realmente abrir mão de nada. Eu consigo oferecer um cuidado mais integral. Mas assim, o que também acontece para que a especialidade seja pouco conhecida? É que ela pode ser considerada pouco atrativa, às vezes, para o recém-formado em medicina. Isso, ao optar fazer, por exemplo, medicina de família e comunidade. Por quê? Porque ao final dos 6 anos de graduação, esse médico ele já está apto para atender em postos de saúde, hospitais, clínicas, e não há nem mesmo uma remuneração diferenciada, por exemplo, para que esse médico recém-formado se especialize em medicina de família e comunidade para estar atendendo, por exemplo, no posto de saúde. Então ele acaba optando por uma especialização, mas muitas vezes ele é contratado como
como um clínico geral, como um médico ali de família para estar atuando, por exemplo, naquela comunidade. Sim. Mas não existe muitas vezes o incentivo de querer se submeter a mais 2 anos de estudo não remunerado. Na verdade, é uma bolsa, né, que nós ganhamos fazendo residência médica e deixando muitas vezes de ganhar aí até mesmo o salário integral que o posto de saúde pode oferecer mês a mês, por exemplo. Entendi. Então, muitas vezes esse recém-formado ele pode inclusive encarar esses cenários de estratégia de saúde da família, enfim, como um trampolim, como um emprego temporário até que ele de fato queira fazer uma outra especialidade focal. Sim. Como é que o paciente, qual o benefício para o paciente de ter um médico de família? Isso, claro, porque quando o médico se forma em medicina, ele recebe, claro, conhecimentos básicos e suficientes para atuarem ali naquela população como um clínico geral. Mas a especialidade de medicina de família, ela permite com que a gente adquira várias competências em âmbito individual, familiar e até comunitário. Então, a gente aprende ferramentas de abordagem diferentes, em diferentes cenários da prática, e a gente também recebe uma formação que é voltada não só para a doença, cujo modelo americano acabou se instrumentalizando muito para isso no processo hospitalocêntrico, centrado no hospital e que enxerga a pessoa como um paciente que foca na doença a ser tratada. A medicina de família, ela vem como uma resposta a esse modelo americano, né? Então, ela entende que o paciente não é apenas um paciente portando uma doença, é uma pessoa. E que a gente consegue atuar não só para restabelecer a saúde, não só para tratar a doença, mas para promover a saúde, para prevenir agravos, para prevenir medicalização, interação medicamentosa. Então, a gente desvia daquele olhar voltado para a doença e olha na pessoa como um todo. Essa é a tendência, inclusive, dessa área de saúde, né, doutora? Falar da prevenção com muita ênfase, porque a prevenção ela é a maneira mais... não só mais acessível, né, financeiramente, né, quando a gente previne doença, através de uma boa alimentação, de bons hábitos de vida, de... exames preventivos, por exemplo, as visitas regulares ao médico para que faça esse monitoramento, né? É muito menos custo para todos, né? Para todos, né? Custo e não só financeiro, né? Não só financeiro, exatamente. É isso mesmo, é o que o médico de família ele está numa posição muito privilegiada nesse aspecto. Porque ele consegue atuar de maneira a se antecipar ao agravo, né? Então, ele consegue, por exemplo, ficar de olho nas imunizações, no calendário vacinal. O médico de família, ele precisa estar ciente, por exemplo, se aquele lar ele dispõe de saneamento básico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de um médico de família que de forma recorrente atendia uma pessoa com parasitose intestinal, né, com uma infestação por vermes, e aquilo recorria e ele tratava e dava vermífugo e aquela condição sempre recorria. Até que esse médico de família visitou o lar e percebeu que não existia ali saneamento básico, inclusive a água que eles consumiam, ela estava contaminada ali com o esgoto produzido. Aí não ia adiantar tratar nunca. Exatamente. Que ia fazer esse ciclo. Isso, então o médico de recontaminação. Claro, e isso ocorria mesmo, isso estava ocorrendo.
Então, o médico de família ele precisa estar atento para essas áreas muito básicas, como estar atento ao saneamento básico, à ingestão de água, as condições de moradia, porque isso também impacta diretamente na saúde. E não somente isso, ele também atua se antecipando, aí, fazendo rastreamento de doenças, ele também trata as doenças mais prevalentes, até se considera que o médico de família esteja apto, receba formação para tratar aí a maior parte, mais de 80% das doenças de saúde, das condições mais frequentes a acometer a população. Por exemplo, doutora? Hipertensão, diabetes, doença na tireoide, obesidade, a gente olha um pouquinho de tudo, precisa saber. E engraçado que não só as doenças crônicas, né? Mas a gente recebe muito, eu acompanho ali o paciente, não só aí para, sei lá, fazer um check-up ou fazer um acompanhamento aí, um tratamento. Mas às vezes ele não acordou bem, está indisposto, está com uma virose, está com uma dor de garganta. Ele tem a quem recorrer. A gente sempre dá um jeito de Sabe que é interessante isso? Porque muitas vezes uma dor, inicialmente a gente não sabe a que ela está associada. Uma febre, um quadro de febre, né? Sabe que tem um problema. Isso. Mas não sabe muitas vezes a que problema ela está associada, né? E recorrer a um médico que faz essa abordagem mais ampla do ser humano, do indivíduo, né? É um caminho interessante, né? Porque é uma maneira até de ou fazer um encaminhamento ou ali mesmo já resolver o problema, né? Às vezes o próprio agendamento da clínica acaba agendando para o nosso ambulatório, porque justamente a pessoa está sentindo uma dor nas costas, não sabe se é rim, não sabe se é coluna. Será que eu marco com um urologista ou com um ortopedista? Realmente é uma dúvida que paira, né? E de fato a pessoa ela não precisa ter nenhum tipo de obrigação de saber qual especialista ela deve recorrer. Claro. Então, o médico de família ele está justamente ali para coordenar o acesso, né, e conduzir. Interessante. Uma coisa que se associa muito à prática do médico de família é a visita domiciliar. Mas o médico de família, diferentemente do médico de outras gerações, né, que ia muito nas casas, porque a realidade também das famílias era diferente, né? As casas mais afastadas, menos urbanos, talvez, os centros, né? O médico ia muito na casa, né, do paciente. Exato. Hoje se associa muito ainda a essa prática da visita domiciliar. Isso acontece, né? Isso acontece. Inclusive, o médico que está alotado lá no posto de saúde, muitas vezes ele tem um período específico da semana para fazer essa visita domiciliar, mas se trata mais de excepcionalidade, de exceção, do que algo rotineiro, recorrente. É quando o paciente mesmo não pode ir até o médico. Está acamado, e aí o médico precisa se deslocar até lá. Mas hoje a própria ênfase da residência de medicina de família é preferencialmente serviço ambulatorial. O médico está ali no seu consultório, seja público ou privado, e o paciente vem até o sistema de saúde, né? Tem pessoas que te confundem com uma psicóloga, por exemplo? Muitos. Talvez pelo fato de fazer alguma abordagem familiar, algo assim, mas é uma dúvida recorrente. Que às vezes, então quem sabe a doutora faz uma terapia familiar, né? Sim. Indiretamente a gente acaba tratando da família toda. Sim. Mas claro que nada se assemelha à psicologia, né? Realmente o médico de família ele está ali para... Inclusive trabalha junto, né, doutora? Trabalha junto, com certeza. A gente olhando teu perfil aqui nas redes sociais, no Instagram, né, a gente percebe que tu gera bastante conteúdo, né, e conteúdos diversos. Sim. Deixa eu pensar aqui para a gente falar a respeito. Um recente aqui, curiosidades sobre o fígado. Sim, né? sim. Então aqui acho que dá para a gente ter uma ideia
É bem boa, assim, do que tu estás falando, né? Isso. Dessa abordagem holística, né? Do ser humano. Então, aqui, falando, né, sobre curiosidades sobre o fígado. Isso. Muitas vezes a gente não para pensar sobre coisas tão rotineiras, a gente pode dizer assim, que faz parte da nossa vida, né? E que se a gente cuidar melhor... Isso. Como tu estavas falando, a gente evita problemas, agravamento de problema lá na frente, né? Falando do fígado, doutora, o que a gente pode lembrar de curiosidades assim? Está completamente relacionado ao nosso dia a dia, né? Não está nada distante da prática. Por exemplo, acabamos aí de passar pelo carnaval, muitas pessoas ingeriram bebida alcoólica em excesso, né? E aí é engraçado que consulta após consulta, a gente pergunta, por exemplo, sobre o consumo de álcool e já acende um alerta se a gente nota que a pessoa está se excedendo a dosagem diária permitida e considerada permitida pela OMS. Então, eu acho... Dá para a gente lembrar qual é, doutora? Claro. Para homens e mulheres é um pouquinho diferente. Mulheres podem consumir apenas uma dose de álcool, 14 gramas de etanol aí por dia, e homens até 2 doses, que eles conseguem metabolizar um pouquinho melhor. Isso em termos práticos. Das mulheres seria uma dose? Só uma dose de álcool por dia e homens 2. E isso vai variar de acordo com a bebida. Então, por exemplo, o que equivale a uma dose de álcool? Equivale a uma latinha de cerveja ou uma tacinha, 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado. Se a gente pensar que os homens podem consumir o dobro disso, a gente apenas extrapola, né? Então, homens poderiam tomar até 600 ml de cerveja, ou 300 ml de vinho, ou 90 ml de destilado. Porém, não todos os dias da semana. Não quer dizer que, né, isso. deva fazer uso, né, dessa substância. Agora, passou disso. Isso. O que é, doutora? Por exemplo, no dia a dia... É alcoolismo. Converso com o paciente, às vezes ele está num risco aí de uso abusivo daquela substância. O que a gente vê muito na prática é o homem que diz, não, durante a semana eu não bebo, mas final de semana eu gosto de tomar as minhas latinhas de cerveja, né? Quantas latinhas? Pois é. Por final de semana vai aí um engradado, né? Então, se a gente perceber, de cara já extrapola as 2 latinhas que ele poderia consumir em 24 horas no dia. Então, isso já precisa gerar uma orientação ali no consultório. Já que a gente está falando sobre isso, e isso é um problema bastante comum, nas melhores famílias. Quais as consequências disso, doutora? A médio e longo prazo. Claro. Esse uso abusivo. Isso. A gente tem consequências diretamente associadas aí, por exemplo, a uma doença hepática que pode se desenvolver, como também transtornos aí psicológicos, né, psiquiátricos relacionados à adição ao vício. Mas assim, realmente esse questionário de hábitos de vida está presente em todas as consultas, porque todas as consultas a gente precisa certificar, por exemplo, do tabagismo, do etilismo e do exercício físico, né? Se a pessoa é sedentária, se ela está fazendo exercício físico para não ser considerada sedentária. Outro ponto interessante o que é considerado, de que maneira a pessoa não é mais sedentária? Assim? É uma caminhada por dia? Então, que distância? Se ela pratica pelo menos 150 minutos de exercício físico aeróbico por semana. Por semana. Se ela pratica pelo menos isso, ela não é mais considerada sedentária. Então, a serem divididos da maneira como a rotina da pessoa permitir. Se fizer, por exemplo, meia horinha de caminhada, de corrida, de natação, de bicicleta, de segunda a sexta-feira, já bateu a meta. Já não é mais sedentária. Né? Se fez 50 minutinhos 3 vezes na semana, já bateu a meta mínima. Então, a gente também precisa ter esses números
em mente Interessante. para saber se a pessoa está sedentária ou não. Sabe o que me ocorre agora, assim, é que muitas vezes não são grandes mudanças, né, doutora? A gente sabe que quando a pessoa tem o hábito de ingerir o álcool, o tabagismo, são hábitos que são talvez mais desafiadores, né? A mudança é mais desafiadora. Mas, uma vez tomada essa decisão, né? Claro que a melhoria de qualidade de vida é muito grande, mas me parece assim que são pequenas viradas de chave, né? O médico de família, ele contribui para isso também? Com essa consciência? Claro, a gente reforça sempre, especialmente, normalmente a pessoa vem, eu queria fazer um check-up, queria ver como é que eu tô, não tô sentindo nada, é só para prevenir, e às vezes já vai engalhando em vários desses fatores de risco. E aí, ao final da consulta, em posse, se a gente tiver à disposição os exames laboratoriais, exames complementares, eu gosto muito de dar metas, de trabalhar com metas, sim. porque parece que se a gente não tem uma meta, a gente não sabe exatamente aonde quer chegar, sim. Até quanto é suficiente, né? Sim. E às vezes a pessoa sai com uma orientação muito vaga do consultório médico. Precisa emagrecer um pouquinho, hein, seu fulano, né? Ou precisa fazer um exercício físico. Mas aí aquilo, às vezes, não se traduz exatamente no que ele poderia fazer, né? Na prática, a gente percebe aí que grande parte das pessoas acabam aderindo às mudanças, acabam lembrando das metas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E muitos pacientes falam, doutora, eu estou fazendo 150 minutos de exercício físico. Não, isso é fantástico, assim, porque quando tu pensa, como que eu vou deixar de ser sedentário? Ter que entrar numa academia, fazer uma prática esportiva mais intensa. Muitas vezes é fazer uma caminhada, aproveitar a beira-rio. Isso, né? Isso. Pegar um solzinho de manhã cedo, bem cedinho, né? E aí já está contribuindo para a sua qualidade de vida, né? Em longo prazo, isso é muito significativo. Muito significativo. Quando a gente pega no consultório aí uma glicemia, um açúcar no sangue alterado e que a gente já consegue instituir mudança de estilo de vida ou às vezes até um medicamento, a gente percebe o quanto a gente consegue retardar em muitos anos o aparecimento, por exemplo, da diabetes propriamente dita. Quando, pelo fato do médico de família estar nessa posição privilegiada de conhecer muitas vezes os outros membros da família, já sabe da história familiar, né? Muitas Isso vezes conta muito, né? Conta demais para câncer, para hipertensão, para diabetes, para doença na tireoide. Então, conhecer a história familiar faz diferença. Faz toda a diferença, né? É toda a base ali, né? Da estrutura daquela pessoa, claro, né? Não é ela sozinha, ela tem toda a gente carrega muito da genética, né? Sim, muito essa árvore, né? E também, por exemplo, quando o médico de família ele está ali na posição de condensar, de colocar ali no papel todos os medicamentos que a pessoa faz uso. Isso é muito interessante ter tocado nesse assunto. Porque às vezes a pessoa recebe de um determinado especialista uma lista de medicamentos, de outro especialista outros medicamentos, e às vezes existe uma interação medicamentosa, às vezes a gente nem lembra exatamente de relatar todos os remédios que a gente faz uso todos os dias, né? Quem utiliza mais, né? Claro, não significa que é algo intencional, mas é algo assim... Você deixa passar mesmo, né? Exato. É tão rotineiro que deixa passar. É tão rotineiro e imagina, muitas vezes aquilo, um medicamento interage com o outro. Sim. Às vezes a gente vê pessoas utilizando a mesma classe de remédio, ou seja, não vai ter nenhum benefício adicional, está usando 2 remédios com a mesma finalidade, sim, mas porque às vezes uma especialidade focal não se comunicou com a outra. Sim.
Sim. E não por falta da lembrança do médico, do especialista. Não. Mas muitas vezes pelo contexto ali, não se lembrou de comunicar, de mencionar. Isso. Depende muito dessa troca, né? Isso escapa muito facilmente. Falando nisso, doutora, falando da automedicação, sim. Eu estou aqui vendo um conteúdo que tu produziste aqui, que é sobre depressão. A depressão, e aí olha como a gente está transitando aqui sobre várias áreas, né? Isso. Realmente. A depressão, muitas vezes essas doenças comportamentais, e não só comportamentais, mas assim, não sei se psiquiátricas, psicológica, psicológica, né? Elas acabam, o indivíduo, ele acaba recorrendo a alguns medicamentos, né, por conta própria, porque alguém da família estava utilizando, enfim, né, apesar de todas as restrições e cuidados. Isso Acontece, né? Conseguir um calmante com o vizinho, Então, quais os riscos disso e qual a conduta? Qual a melhor conduta nesse caso? Isso. É bem comum a gente ver essa automedicação. Realmente são diferentes as maneiras de acessar esses medicamentos, mas às vezes a pessoa ela não está sendo adequadamente tratada, né? Está tratando apenas ali o sintoma, porque o corpo está falando, por exemplo. Sim. Tá aí com um sofrimento emocional importante, mas aí o corpo vai falar no sentido de que tá perdendo o sono, né? Tá ansioso, tá deprimido, e de repente o que eu tô notando é que eu não tô conseguindo dormir direito, tô acordando várias vezes no meio da noite. Às vezes a pessoa ela recorre aí a um calmante, um tarjinha preta para tratar aquela insônia, mas não está tratando a causa. Então é importante ter um médico de referência mesmo para conseguir fazer uma abordagem mais completa. O problema, né? Tem até uma analogia que se faz, não sei se tu conhece, mas deve conhecer, aquela da luzinha do painel do carro, que tem gente que fala assim, quando você está com um problema, como o carro, acendeu a luzinha do óleo, né? Quebra a luzinha e resolve o problema do óleo? Não resolve, né? Exato. E vai dar um problema maior no carro. Isso, né? claro. Então não adianta buscar esse paliativo. Isso. Né? Aqui no caso o paliativo é um claro. Provisório, né? Isso. Apenas tratar o sintoma e não tratar a causa daquilo, né? Exatamente. E justamente em se tratando dessas questões relacionadas a sofrimento emocional, a ansiedade, a depressão, a gente precisa de um olhar também bastante abrangente. Eu já peguei no consultório uma moça de 20 anos de idade, extremamente deprimida, nunca tinha passado por uma situação semelhante no passado, mas estava assim no fundo do poço, né? Sim. E aí a gente pediu alguns exames gerais, a gente sempre pede para dar uma olhada como que a gente está organicamente, biologicamente falando. E ela estava com hipotireoidismo franco, TSH, que vai até 5, mais ou menos estava em 50. Então, é um caso muito claro de que não era uma depressão por si só, mas ela estava com esses sintomas depressivos em decorrência da tireoide, do hipotireoidismo. A gente vê isso, né? Então, precisa descartar causas orgânicas, precisa sempre dar uma olhadinha, né, em fatores não só externos, às vezes fatores sociais importantes. Sim. A pessoa está infeliz em determinado emprego, em determinado ambiente, ou tem uma situação familiar importante dentro de casa, tem a doença de algum ente familiar, tem a sobrecarga pelos cuidados de um pai, de uma mãe, por exemplo, né? Com uma doença aí grave, incapacitante. E aí, se a gente não detecta essas nuances, a gente pode dar remédio, mas não vai conseguir resolver adequadamente. É verdade. Esse alerta, né? Precisa acontecer, assim, de que as pessoas procurem, porque muitas vezes está passando por aquele problema, acho que ninguém pode ajudá-la, né? Eu nem vou falar com ninguém, vou seguir minha vida, vou
suportando, né? Isso. A vida é mais do que sobreviver, né, doutora? Claro. Tem qualidade de vida disponível aí. Claro que precisa de um processo, né? Mas o médico pode contribuir com isso também. Eu tô vendo aqui e tu fala muito assim também dessa questão de estar bem, né? Isso. De estar bem. Claro. Estar bem, mente, corpo, isso. Todo esse conjunto. Porque a medicina de família, ela tem uma ênfase não só para a saúde, para as questões relacionadas à biologia, mas ela também tem algumas ferramentas, nos instrumentaliza, nos capacita para ter um olhar ali para essas questões emocionais, para questões sociais. Porque, como a gente acabou de falar, sim, não se trata tudo apenas... interligado, tudo né? interligado. Tudo interligado. Tá tudo interligado. Então, realmente, lidar aí com estilo de vida... tudo isso impacta diretamente na saúde, né? Mais na frente, claro. Qual é a sensação para ti estar nessa... Eu tenho muita satisfação, assim, eu não me vejo fazendo alguma outra coisa que não seja medicina de família. Gera uma satisfação pessoal muito grande em conseguir aí fazer uma abordagem mais ampla, em identificar e poder aí ajustar alguns medicamentos, alguns comportamentos, prevenir algumas doenças, né? Saber que determinado paciente está em determinada faixa etária e precisa ser rastreado para determinada condição, é muito satisfatório. Esses dias também eu atendi uma paciente aí que foi para uma consulta de rotina mesmo, e ela tinha indicação de fazer, por exemplo, colonoscopia, que é aquele exame que olha o intestino por dentro, e já tinha um câncer de intestino, um câncer coloretal, bem pequenininho, que já conseguiu ser completamente retirado no momento ali do exame. Porque foi feito em tempo, né? Foi feito isso em tempo de ser extirpado, então... imagina, não tem preço, né, para isso, né? Saber que exatamente, são situações que tu leva para tua vida, né? Doutora, o atendimento para criança também, para esse público adolescente, ou é para o adulto? Então, o médico de família e comunidade, ele também tem por premissa atender pessoas de todas as faixas etárias, inclusive o médico que está lá lotado na estratégia de saúde da família atende consultinha de puericultura, de pediatria, faz o pré-natal de gestantes de baixo risco, doutora? Atua aí em diversas faixas etárias. Agora, no serviço privado, na saúde suplementar, isso vai variar de serviço para serviço, né? Então, por exemplo, ali no centro médico, nós já temos especialidades das mais diversas áreas, e aí a gente acaba concentrando o público mais adulto, né? Pegando uma faixa etária aí mais adulta. Mas, assim, indiretamente, invariavelmente, a gente acaba conhecendo a família toda, não tem como. A gente, meu Deus, não resta dúvida, né? Que acaba se relacionando. Cria vínculo, doutora? Não, demais, cria. A gente acaba acompanhando, a premissa também é acompanhar ao longo da vida, né? Tem essa premissa também. Tem essa premissa que se chama longitudinalidade do cuidado, que é a gente vai envelhecendo junto com o paciente. Então, realmente a gente vai criando vínculo porque é uma vida, né? Acompanhando mesmo. E o legal também é o que tu tinhas falado ali daqueles sintomas indiferenciados. Por exemplo, a pessoa tem febre, sabe que tem algo errado, mas não sabe exatamente o que é, né? E o interessante é que uma das características da especialidade é ter competência, né? Se especializar para lidar com esses sintomas inespecíficos. Isso diferencia a dor, muito. A febre.
Porque a clínica ali do médico de família lida demais com sintomas que a gente precisa, às vezes, esperar alguns dias para ver o que vai acontecer. Sim. Se às vezes se trata de uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana, às vezes é um sintoma tão indistinto que não dá para bater um martelo, fechar um diagnóstico no momento, naquele único momento. Sim. Mas a gente precisa ter habilidade mesmo para dar uma retaguarda, para observar, para ir para casa, mas entrar em contato caso não melhore apesar dos medicamentos sintomáticos. Observar. Isso é muito diferente da clínica do especialista, porque o especialista está acostumado com diagnósticos bastante específicos. E o médico de família precisa aprender a lidar com esses diagnósticos. Mais genéricos. Isso. Seria isso? Com esses sintomas ainda que não fecham o diagnóstico logo de cara. Sim, sim. Então isso já é uma característica que o médico de família já está preparado para até vou citar fazer essa abordagem. Algumas características aqui da especialidade, tirando do papel, né? Diz que os princípios do médico de família é ser um clínico de excelência, altamente qualificado, que ele seja o recurso ali de uma população definida e que seja fundamental no contexto aí da promoção da saúde, na prevenção de doenças e na prevenção de medicalização excessiva, né, de exames que não estão muitas vezes indicados em um determinado contexto. E diz que uma das características é ter um forte senso de responsabilidade pelo atendimento, é saber lidar com esses problemas médicos indiferenciados, mesmo que a gente não consiga diagnosticá-los em uma única vez, ter um forte senso de compaixão, de empatia, de interesse por toda a gama da medicina clínica. Então é isso, assim. É uma especialidade que busca olhar o paciente como um todo, tentar não deixar escapar nenhuma área para promover uma saúde de verdade, né? Uma saúde... Promover a saúde. Eu acho que isso traduz, né, toda essa nossa conversa aqui, né? É claro que a gente sabe que toda a medicina, ela foca nisso, né? A gente vê pelos nossos convidados aqui, né? Todos falando de prevenção, desse cuidado. Agora, quando a gente fala de medicina de família, parece que brilha o olhinho assim, né? Para essa questão da abordagem mesmo do ser humano como um todo. Não, é como eu disse, a gente está numa posição privilegiada pelo fato de que muitas vezes aquele especialista focal, ele vai receber o paciente quando já tem a doença instalada, por exemplo. Sim. Né? E a gente está numa posição realmente de reforçar... Tem uma responsabilidade, inclusive, essas questões, né? Uma grande responsabilidade, inclusive, né? Isso, de se antecipar aos diagnósticos. E de contribuir com as outras especialidades. Logicamente. Também, né? Nesse caso, como tu citaste, né, da colonoscopia. Isso. Né, que é, inclusive, um tema que a gente vai abordar agora em março, porque tem o março temático, né, falando do câncer, né? Claro, nessa área. A gente referencia o coloprocto, a gente precisa dele, né? Isso. E ele tem um papel fundamental para justamente fazer o procedimento, né? O diagnóstico, mas realmente precisa caminhar de mãos dadas. Um cuidado descoordenado pode deixar muitas falhas no meio do caminho, né? Se a gente pode melhorar esse processo cada vez mais, né? Por que não, né? Claro. Contribuir com todos os envolvidos, né? Lógico. Doutora, a gente está caminhando no finalzinho dessa conversa, mas eu quero te agradecer. O teu arroba passou aqui, né? O perfil para as pessoas acessarem mais conteúdos, né? Como a gente sempre divulga de todos os nossos convidados aqui. Seja sempre bem-vinda. Agora já sabe o caminho do novo estúdio. Pode deixar e estou à disposição. Nós vamos falar sobre outras questões aí. É sempre um grande prazer. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a todos. A gente agradece a sua audiência. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que você gostou dessa conversa. Compartilha com as suas redes também, para que mais e mais e mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade.
na área da saúde. A gente agradece também aos nossos apoiadores, Ortonil Maria Rocha, Unicred, e fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde!